Olá, senhoras e senhores, tudo bem com você? Maravilha! Senhores, chegamos à 16ª edição do nosso Aprova Defesa do Consumidor. Hoje eu quero conversar com os senhores sobre um assunto que eu tenho recebido diversos e-mails, diversas dúvidas, que é o contrato de adesão. Especialmente, professor, vale contrato de adesão? Eu assinei um contrato de adesão, posso reclamar? Então, isso eu quero conversar com vocês. Você que está nos assistindo pela primeira vez, este nosso programa ele é composto dessa primeira parte expositiva e na segunda parte eu respondo dúvidas que você pode mandar pelo meu e-mail, professorairto@gmail.com. Você pode mandar aqui mesmo, abaixo aqui do nosso vídeo, certo? E aí toda a equipe, eu e toda a equipe vamos responder num determinado programa aqui na sequência. E você pode mandar também pelo meu Facebook, muitas pessoas mandam também lá pelo Facebook, Airton com HY, só tem eu, certo? Lourenço. Tranquilo? Vamos lá então. Contrato de adesão, certo? Então, primeira coisa, vale um contrato de adesão? Vale um contrato de adesão. Contrato de adesão, ele é aceito. O que é um contrato de adesão para a gente falar sobre isso? Contrato de adesão, o próprio Código de Defesa do Consumidor fala para a gente. É aquele contrato que foi aprovado por uma autoridade competente, então contrato de plano de saúde, contrato de telecom, porque quando você liga lá na operadora telecom, os caras não te mandam o contrato, eles só te falam um plano, porque esse contrato já foi registrado lá na Anatel, certo? Então, contratos dessas empresas que são regulamentadas, que têm agência reguladora, eles são estabelecidos em lei e regulamentados por ela, então é aprovado, recebe um número e tudo mais, tá? Ou aquele que é estabelecido unilateralmente pelo fornecedor. Então, fornecedores muito grandes, não dá mais para a gente sentar e discutir o contrato, às vezes, com o consumidor pelo número de consumidores. Então, você que comprou aula lá, por exemplo, no Aprova, certo? Você vai receber um contrato de adesão. Imagine o advogado do Aprova não tem condições de sentar com todo mundo aqui do Brasil, esses milhares de alunos, para poder discutir as cláusulas do contrato. Tem validade? Tem validade. Mas qual é a diferença entre o contrato que nós chamamos contrato normal, que é aquele que você negocia, do contrato de adesão? É que a lei diz o seguinte: você pode fazer determinadas cláusulas num contrato normal, você pode negociar com o consumidor determinadas cláusulas num contrato normal, que no contrato de adesão não pode, certo? Então, por exemplo, o cara vai lá e coloca uma cláusula arbitral que vai discutir o nosso problema na arbitragem. Num contrato normal, em que o consumidor aceita, que o consumidor negocia, até pode ter arbitragem. Só não pode ser imposta para o consumidor, mas pode ter numa negociação. Agora, num contrato de adesão, não pode. E vários contratos que eu vejo por aí, não pode, tem lá a cláusula arbitral. Por quê? Porque em vez de levar o problema para o judiciário, um juiz, que é um bacharel em direito, que entende pra caramba desse assunto, que sabe tudo e mais um pouco de defesa do consumidor, não, leva para arbitragem. E às vezes, arbitragem é ruim? Não é, mas às vezes tem câmara arbitral que é vagabunda, tem câmara arbitral que é corrupta, tem câmara arbitral que faz conchavo com o fornecedor. E aí, o consumidor sai lesado nessa brincadeira. Não pode. Então, contrato de adesão não pode ter cláusula arbitral. Esse é um exemplo, certo? Então, temos que tomar cuidado, certo? Cuidado também com o contrato de compra e venda, de locação de imóvel, certo? Isso é uma outra coisa que eu não entendo, certo? Eu sei, mas eu não entendo. Por que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decide dizendo que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às locações imobiliárias, seja residencial ou comercial. Eles alegam, porque tem lei própria. Tá de sacanagem? Como se essas grandes corporações imobiliárias não sacaneassem o consumidor. Então, parece brincadeira, senhores. Eu não entendo o STJ, sinceramente. Parece brincadeira. Plano de saúde também tem lei própria e se aplica o Código de Defesa do Consumidor. E ainda bem, porque senão faziam o que queriam, certo? Então, não pode, certo? Então, cuidado, porque aí num contrato
de locação vai ter a cláusula arbitral, porque está na moda, porque esses caras muitas vezes de sacanagem quer levar para a Câmara Arbitral em vez do Judiciário, e você na hora que está negociando não tem muita coisa para fazer. Você está precisando morar naquele imóvel, então o cara te enfia goela abaixo e o Judiciário pega e fala: não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas questões imobiliárias. Tá de sacanagem? Pô! Como se a gente não precisasse ser protegido, como se o consumidor não fosse o suficiente, porque o Código de Defesa do Consumidor não é só uma legislação para proteger o consumidor. Acima disso, é uma legislação para proteger o consumidor que é hipossuficiente. E a sua vovozinha, quando vai locar uma casa, que a pobrezinha vai lá assinar um contrato, enfia um goela abaixo para ela a cláusula arbitral. E o STJ diz que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Parece brincadeira. Essa é para você, STJ, certo? Então, veja. Agora, o contrato de adesão, então, não pode ter, por exemplo, essa cláusula arbitral. Outros contratos, um contrato negociado pode ter. Outro cuidado importante, o fato de você inserir uma cláusula, certo? Tem alguns fornecedores mandrake que pega lá e coloca um pool de cláusulas e aí você insere no contrato e ele diz: ah, mas o consumidor optou as cláusulas. E a lei, é claro, o parágrafo 1º do artigo 54 diz que o fato do consumidor inserir alguma cláusula no contrato sem modificar substancialmente o seu conteúdo não altera a natureza de adesão do contrato. Então continua sendo proibido a inserção de cláusulas que no contrato de adesão é proibida. Tranquilo, senhores, sim ou não? E a outra coisa importante, isso é mais importante do que tudo. Um contrato de adesão, ele pode estabelecer algumas limitações de direito para o consumidor. Pode, claro. Ah, professor, volta e meia, professor, mas eu vi no contrato de adesão uma das cláusulas que são nulas de pleno direito, lá do artigo 51, certo? Pode? Não pode. Esse não pode ter nem no contrato normal, muito menos no contrato de adesão. Cláusula abusiva, cláusula nula de pleno direito, não pode no contrato normal e não pode no contrato de adesão. Tá de sacanagem? Agora, alguns direitos podem ser limitados. Pode. Agora, a cláusula que limitar direito do consumidor no contrato de adesão, ela tem que ser redigida com destaque, permitindo a sua imediata e fácil compreensão pelo consumidor, certo? Então não pode ficar escondida, não pode ser em letra pequenininha, não pode ficar lá no rodapé da página. Limitou o direito do consumidor no contrato de adesão, faça com destaque. Por que você está fazendo escondido? Você não quer mostrar para ele? Você quer enganar o consumidor? Não pode. Tá de sacanagem? Seja claro no seu contrato. Não tem problema limitar. Agora, o que diz o judiciário? E aí ele está correto. As cláusulas que limitam o direito do consumidor, que não forem redigidas com destaque, olha lá, não tem validade. São nulas de pleno direito. Elas são lidas, o contrato é lido como se elas não existissem. Legal ou não? Aqui o parabéns para o Poder Judiciário. Nesse caso ele está corretíssimo, certo? Porque a lei manda fazer um destaque na cláusula que limita, às vezes até e se ele não faz, então não vale. Tranquilo? Não fez, não cumpriu a lei, não valeu, não valeu. Só que só no Judiciário para você poder exigir que não se aplique aquela cláusula. Tranquilo, senhores, sim ou não? Beleza? Fácil, médio, difícil? Fácil. Tanto que eu brinco, professor, eu tenho preguiça de ler o contrato. Volta e meia as pessoas falam, preguiça é aquela preguiça de falar pregui, certo? Professor, eu tenho preguiça de ler o contrato, imagine, chega aquele troço daquele tamanho gigante. Leia só o destaque, porque é a hora que ele vai te sacanear, certo? A hora que ele vai te sacanear, vai estar no destaque, certo? Combinado? Tranquilo? Beleza. Vamos para uma segunda parte do nosso programa. Na verdade, eu recebi um monte de dúvidas aí dos nossos alunos. Eu vou trabalhar esse assunto que tinha sido pedido já no passado, como eu trabalhei contrato de adesão, e eu vou trabalhar uma única dúvida neste programa. Mas eu prometo que no próximo programa eu trabalharei só as dúvidas dos alunos. Pessoal, os alunos do A Prova mandaram no fórum também.
tem dúvida lá no YouTube, tem dúvida no meu e-mail. Então, eu prometo para vocês que no próximo programa, tal qual eu fiz na edição anterior, trabalharei só as dúvidas para a gente vencer, para não ficar, porque uma dúvida para o programa às vezes está sendo, está protelando muito e você quer a resposta rápido. Então, eu vou fazer isso para você. Vamos lá! Essa dúvida eu recebi do Leandro Oliveira. Um grande abraço, Leandro Oliveira, mandou lá para o meu e-mail, professorairton@gmail.com. Professor Ayrton, boa noite. Boa noite, Leandro. Obrigado pela sua participação. Acabei de assistir a um vídeo sobre direito do consumidor, tratando da limitação de quantidade por pessoa. Sensacional. Obrigado. Acontece sempre aqui. Não com Boêmia, como eu brinquei, mas com Skol. Também é uma sacanagem. Qualquer tipo de cerveja limitou o preço, é sacanagem. Limitou a quantidade, é sacanagem, sim ou não? Beber faz mal à saúde, certo? Então, agora, se preciso, sei como agir, muito obrigado. De nada, nós estamos aqui para isso e esse é o grande objetivo, Leandro. Eu fiquei muito feliz de saber disso, porque o objetivo do nosso programa é esse, formar consumidores mais exigentes, que saibam dos seus direitos, certo? E que possam exigir no mercado de consumo, exigir que o fornecedor trate adequadamente o consumidor. Porque, na verdade, a gente está exigindo o mínimo, né? Porque é cumprir a lei, é o mínimo. O cara podia fazer mais para você, porque o dinheiro vale demais, mas o cara não faz nem o mínimo. Mas então a gente vai exigir. Mas o que eu gostaria de lhe falar é sobre outra coisa. Abaixo segue os contatos, né? Ele mandou vários e-mails que tive com uma empresa. Adivinha? Aulas online para concurso, mas não é do Aprova não. Ainda bem, certo? Então, em resumo, adquiri um curso para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e escolhi pagar por boleto bancário. Tentava acessar a aula e material. Então, esse boleto compreendia aula e material. Claro, após pagar o primeiro boleto. Porém, não havia material algum. Só a aula, provavelmente. Pelo que eu entendi, só a aula. Nesse instante, quis entrar em contato, porém não tem 0800. Só tem o celular pré-pago e imagina o gasto para ligar DDD. Sacanagem também. Claro que o saque gratuito só é obrigatório pela legislação para os serviços regulamentados. Então, plano de saúde, telefonia, e aí tem que ser gratuito, certo? Nesse caso não precisa, mas é uma coisa boa. Se você se dispõe a vender no Brasil, pelo menos um 0300, que daí paga uma ligação local. Mas enfim, como a quantia era pequena, R$60, não fiz questão e simplesmente deixei de lado. Porém, eles não. Após vencido o segundo boleto, começaram a mandar e-mails solicitando o pagamento da parcela em atraso. E eu dizendo que nem acesso ao material tive, certo? E eles dizendo que eu deveria ter feito. Né, o que ele deveria ter feito. Veja bem, eu ter feito um plano de estudos, ele disse que deveria ter feito um plano de estudo. Ora, se eu fosse capaz de montar um plano de estudo, não pagaria um curso para seguir o edital. Mais ou menos, mas tudo bem. Eu acho até que quem se dispõe a fazer tem que ajudar mais. Pois é, daí a empresa passou a me mandar entrar em contato com uma orientadora, a orientadora disse que tinha deixado recados, eu abri os recados, só tinha propaganda. Hoje o nosso canal de comunicação tem 40 mensagens não lidas de propagandas. Hoje recebi pelos Correios ainda um comunicado que meu nome foi para o SPC. Ó, coisa louca, senhor. Certo? Em resumo, não recebi nada. Não li nenhuma folha de PDF, não resolvi uma questão sequer, paguei uma parcela por tudo e ainda estou com meu nome sujo. Isso tudo começou em fevereiro de 2014. Professor, sei que fiz um contrato com eles, mas é certo eles me cobrarem, sem eu ter tido acesso a nada? Eles cobram somente 2 parcelas? Devo pagar ou minha culpa mesmo? Se não devo, como acertar isso? Desde já, muito obrigado. E já pensou em fazer programa de TV? Nunca fui convidado. Quem sabe se um dia me convidarem, eu vou. Certo? Com esse termo, defesa do consumidor, tipo russomano, no melhor estilo ratinho. Minha audiência seria garantida. Obrigado, Leandro. Vamos lá, então. Vamos resolver o problema por parte, que o e-mail é grande. Vamos lá. Quando acontece uma situação como essa, imediatamente a gente tem que contatar. Tentar achar um e-mail, tentar achar um 0800, tentar. Não tem 0800. Será que tinha e-mail? Como é que funciona isso aqui? Não tinha. Não era fácil? Tudo bem. Então você está garantido, certo? Porque a gente sempre tem que tentar comunicar a falha. Acontece que ato contínuo, logo depois, veio então um contato deles. E aí você relatou o problema.
Neste momento, entendo eu, não vou falar o nome, até porque é concorrente, uma questão de ética, não vou falar, mas eles deveriam ter tomado. Opa, peraí, acende a luz vermelha. Você tem um consumidor que alega que não pagou porque não recebeu. Será que não recebeu? Entrou em contato? Primeira coisa, se você não consegue provar, e ele não consegue provar isso. Na verdade, eu duvido que ele consiga provar. Então, aceita que o consumidor está falando a verdade. Então, não sabe provar? Não consegue provar? Aceita que o consumidor está falando a verdade. Não vai duvidar do consumidor, certo? Intuba que você tem uma limitação e que não consegue provar. Bom, mas enfim, aí para piorar a situação, não só não resolver o problema, como continuar cobrando e inscreveram no Serasa, no SPC. Veja só, Leandro, eu acho que você não deve deixar para lá. Até porque você pode precisar fazer um financiamento, fazer comprar uma casa, e aí você vai precisar do teu nome limpo. E aí você vai ficar esbarrando, tentando resolver o problema, e o cara daí vai estar por cima da carne seca, e aí vai falar, não, então paga tudo com juros, multa e tarari, parará, quando, pelo meu ver, houve um início de uma falha sua de não conseguir o contato, certo? Até porque era caro, e você tem razão, mas talvez por e-mail, se o e-mail era fácil de conseguir, certo? Se não é fácil também, então só culpa deles, certo? Veja só, segundo momento, veja, a partir do momento que você falou que não teve acesso, houve e se efetivamente não tem acesso, há uma propaganda, uma oferta não cumprida. E para aquelas situações em que o fornecedor não cumpre, artigo 35. O que o consumidor pode fazer? 1. Exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Talvez você não queira mais, tá? 2. Então, você pode receber um produto equivalente. Você pode negociar com eles e ele te dá um outro preparatório. Ou 3, essa talvez seja a melhor hipótese, você pode rescindir o contrato e receber de volta, porque eles não cumpriram o fornecimento do material. Então, ao descumprir essa parte do contrato, você pode rescindir o contrato, certo? Receber de volta a quantia paga, monetariamente atualizada e sem prejuízo de eventuais perdas e danos, certo? Agora, você teve um dano. Você foi inscrito no Serasa. E aí nós vamos ter que discutir esse assunto, que é mais complexo, se efetivamente esse dano foi culpa exclusiva do fornecedor ou teve alguma situação. De fato, eles poderiam, em tese, ter, caso você não pague, te inscrever no sistema de proteção ao crédito. Agora, uma vez comunicado que existiu uma falha, eu, se fosse advogado deles, de cautela, por cautela, ia lá e não escreve ele. Vamos discutir primeiro qual que é a situação. Por quê? Porque inscrição indevida no Serasa, o STJ já disse que há dano moral presumido. Então, veja, no meu entender, houve uma falha operacional. Essa falha operacional acontece. A gente não gosta, mas ela acontece. Em virtude do tamanho, muitas vezes, que as empresas chegam. Elas começam a ficar tão grandes que aquela pessoa do 0800, aquela atendente, aquela menina lá no saque, ela não consegue resolver o teu problema. Mas isso não é problema do consumidor, isso é o problema da empresa. Ela que tem que ser competente. O problema é que é difícil. Então, o que tem que fazer? Eu acho que a única solução para você vai ser ingressar na justiça e contar a sua história. Vai no juizado especial, até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado e com certeza esse problema será resolvido pelo Poder Judiciário, certo? Se você achar que há como você demonstrar que houve dano, tem que solicitar sim. Por quê? Porque se o empresário não aprende pelo amor, ele vai ter que aprender pela dor. E o único jeito de ser dor para o empresário é quando dói no bolso. Tranquilo? E a outra solução também que eu tenho para dar para você é, no próximo curso, compra com a prova. Que aí não vai ter erro, certo? Mas também tem o seguinte, se tiver erro, eu venho aqui e vou quebrar meia dúzia de mesa aqui. Então, olha lá, se compra com a gente, que não vai ter erro, certo? Agora, se tiver, meia dúzia de pessoas vão ficar sem mesa aqui. Combinado? Tranquilo? Senhores, chegamos ao cabo aqui do nosso programa A Prova Defesa do Consumidor.
Mande suas dúvidas pra gente no professorairton@gmail.com, lá no Facebook Ayrton Lourenço ou aqui mesmo no YouTube você pode mandar. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção de vocês e eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Até o nosso próximo programa. Até mais.